Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, lá no verso 27. 27 em diante. Diz assim: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Eu acho que, na verdade, os problemas que nos atingem, grandes bênçãos. Interessante, porque se você der uma olhada nos capítulos atrás, né? Capítulo 37, 38, 39, né? Profeta 38, Ezequias fica com doença, né? Fica doente. Você vai vendo conserto de pecado, um monte de coisa aí. E no capítulo 40, de repente Deus vem e fala o consolo. Deus vem com consolo para o povo de Deus. Na verdade, o ser humano funcionou e funciona do mesmo jeito. Não muda nada. Só muda os tempos, muda a roupa, um pouco dos costumes, né? Mas o ser humano é ser humano. E eu queria dizer para você justamente isso. Será que nós conseguimos ver que os nossos problemas, se são problemas, são circunstâncias que chegaram até a tua vida, a minha vida, e são circunstâncias desconfortáveis, desagradáveis. Eu e você precisamos ficar desconfortáveis. Essa é a verdade. Se você observar a história do povo de Deus, ou se você quiser um pouquinho mais recente, aí quando começou a igreja, a formação ali da igreja em Jerusalém, o crescimento da igreja, você vai ver que o maior crescimento foi no meio da perseguição e não no meio da situação tranquila. Quando veio a perseguição sobre o povo de Deus, né, o que aconteceu? Começou a brotar a igreja, aquela região do Oriente Médio todinha. Por quê? Porque a perseguição espalha o povo. Onde o povo foi, eles já tinham conhecimento da verdade e foram anunciando a respeito de Jesus. E aí começa a surgir igrejas em várias localidades. Mas tudo começou com desconforto. Ninguém gosta de perseguição. Se você observar José do Egito, era um jovem, eu costumo falar assim, né? Eu faço arrisco, né? Um pouco de ousadia aí para dizer que José era um jovem mimado, paparicado. Mas como ele poderia se tornar um cara tão importante, tão sábio, tão líder, né? Ele passou por aproximadamente 15 anos de extremo desconforto. Vendido, perseguido, humilhado, acusado. Mas de repente parece, depois de 15 anos, 12 a 15 anos, aparece um homem com uma postura firme,
coerente, adorador do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Aqui, esse texto, ele está justamente falando de um povo que passou por circunstâncias difíceis. Mas não foi assim, porque Deus quis que ele passasse por circunstâncias difíceis. As circunstâncias difíceis, na sua maioria, são consequências das suas decisões. Decisões erradas, decisões precipitadas, decisões sem estar firmadas numa consulta ao Senhor. Por quê? Porque alguns dizem, mas eu não consigo ouvir Deus. Então você não consegue ouvir Deus e por isso, no seu relógio, você então decide porque você acha que Deus não está interessado com a sua causa. Por isso ele não falou. É exatamente o texto aqui. Quando na verdade, se Deus não falou, você não tem que se mexer. A palavra de Deus diz, o pai da fé, Abraão, quando ele entende que andar com Ló não dá mais certo, começa a ter contenda. O que ele fez? Ló, escolha a terra que você quer ir com o seu rebanho. Deu a oportunidade para Ló. Ló escolheu aquilo que ele achava que era melhor, que ele avaliava com seus olhos, né? Porque ele era vamos dizer assim, um pecuarista, né? Então ele sabia escolher o lugar bom para o rebanho, só que ele não sabia o que havia lá, né? Sodoma e Gomorra. Nós fazemos isso com frequência. Mas Abraão, depois que Ló deixou Abraão, a palavra de Deus diz o seguinte, que Abraão não fez nada. Mas o que acontece? Vem Deus e diz a Abraão, erga a sua cabeça, olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda, olhe adiante de você, esta terra que os seus olhos alcançam, essa eu te darei. Mas Deus disse para Abraão levar Ló? Não. Aí de repente começa uma situação de desconforto. Precisou dessa situação de desconforto para nós? E eu e você temos muitos momentos de desconforto. E aí a questão é, nós realmente confiamos na palavra do Senhor, que revela o que Deus vai fazer ao nosso favor? Confia mesmo? Irmãos, o que ele diz aqui? O que você está reclamando, igreja? Você está se queixando? O Senhor não se interessa pela minha situação. Meu Deus não considera a minha causa. O que significa isso? Por quê? Porque está esperando, diante do problema, uma solução imediata. Não é isso, irmãos? Mas lembra que nós conversamos aqui um tempo atrás? Qual o tempo que é perfeito? O seu ou de Deus? De Deus. Mas quanto tempo você quer esperar sofrendo? Nenhum. Verdade? Mas o desconforto é necessário na minha vida e na sua vida. Se nós, como igreja, nossa nação, olha o nosso país, alguns anos atrás, havia um movimento fortíssimo de clamor pela nação. Fortíssimo. O povo, as igrejas começaram a se juntar e orar, e orar, e orar, e orar, clamar a Deus, Senhor, socorre a nossa nação. O que aconteceu? O nosso país saiu do anonimato, o nosso país começou a se projetar, né? Riquezas começaram a surgir, tantas coisas, um benefício para o povo dessa nação. O que aconteceu? A igreja começou o quê? A se acomodar. Parou de fazer esse clamor, ainda não estava tudo certo, né?
E aí o nosso país começou a afundar. Hoje nós vemos um grupo de igrejas novamente começando o movimento de clamar pela nação, tal. Então, eu só estou mostrando para vocês, assim, pelo percurso da história. Olha os reis, a época dos reis, quando tudo estava confortável, o povo de Deus começava a usufruir das coisas, das bênçãos, e começava a esquecer do abençoador, e aí começava a entrar pecados. A prática do pecado aumentava, e aí isso causava o quê? Dano. Que dano? Espiritual, começa no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Mas é maravilhoso, e nós temos que parar para ver isto. Em todo tempo, Deus sabe como tratar comigo e com você. Ele sabe. E a vontade de Deus não é dar varada no seu povo, irmãos, Ele nos ama. Mas o desconforto é necessário para que você e eu possamos lembrar que nós somos nada sem Deus. A nossa vida é muito finita. A nossa vida é como um sopro, como diz a palavra de Deus. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Mas aonde que fica a minha segurança? Porque isto gera insegurança. A minha segurança está no seguinte, que se hoje estou ou amanhã não estou, o que importa é que, independente do tempo, eu estou na presença de Deus. Minha situação financeira está instável. O Senhor é Deus de estratégias. O Senhor não é Deus que fica dando comidinha como um passarinho dá para o seu filhote, não. Tem gente que acha que é isso. Fica parado e Deus vai ficar mandando. Não é isso, não. Todo mundo aqui é crescidinho já, né? Para fiotinho, ele faz. Recém-convertido, ele faz. Mas para quem já não é mais, querido, ele fala como ele falou ali para o povo de Deus saindo do Egito, né? Por que parou? Fica o povo que marche. É isso, irmãos. Mas olha o desconforto, né? Olha o desconforto lá. Poxa, Deus acaba de me libertar para eu morrer nessa condição. Melhor seria ter ficado no Egito. Por quê? Parece que está tirando uma da nossa cara, né? Como é que a gente sai do Egito? Pô, estou livre. Daqui a pouco vem um exército furioso atrás. Coisa meio confusa. Parece que eu não estou entendendo o que é isso, o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando na minha fé. Deus está trabalhando na sua fé. Deus está dizendo o tempo todo: pare de ficar confiando em circunstâncias, venha me buscar. O desconforto mostra a minha fragilidade, mostra a sua fragilidade, e esta fragilidade faz o quê? Faz a pessoa que conhece a Deus correr para Ele. Correr para Ele. Como nós sabemos que Paulo, né, falou várias vezes não, Paulo fala numa das cartas com muita intensidade, ele fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza? Na minha, na sua. Isso, irmãos. Por que você vai na Suíça e você não vê igreja? Que é um país que não tem instabilidade financeira. Ninguém sofre nenhum problema financeiro lá. Você nasce sabendo o que você vai ser. Sabia disso? Todo cidadão tem o seu emprego. Todo cidadão tem a sua casa. Todo cidadão tem assistência médica. Ninguém passa fome. Que Deus. Entendendo? Todo aposentado na Suíça vai ter o seu barco à vela, o seu barquinho a motor. Vai ter um lugar para pescar. Com aquelas lá eles não chamam tralha, né? Equipamento. Aqui é tralha. Não sei se o brasileiro não cuida direito, por isso chama de tralha, né? Sei lá, né? Mas é uma realidade. Você vai lá na Suíça, vai falar de Deus para eles.
eles vão perguntar, para quê? Entendendo? Agora, troca. Vai na África e fala de Deus. Você anuncia que você vai fazer uma reunião para falar de um Deus que tudo pode, você tem que colocar gente para impedir de entrar. E lota. Sabe quem você é? Tanto de gente. Grandes milagres estão acontecendo na Suíça? Não. Na África. Vendo? Por quê? Porque existe bênção no desconforto. O desconforto faz a pessoa ter um coração quebrantado. Então, o momento de desconforto na minha vida e na sua vida é um grande sinal de Deus que tem mais aí, tem coisa de Deus para você. Porque Deus transforma maldição em bênção. Deus não mudou a história de José, ele não declarou, ele entendeu isso. Ele disse, olha, o Senhor, Ele, somente Ele, transformou maldição em bênção. Tem outros que também falaram isso, Jó, não falou? Jó era um homem que acreditava em Deus, seguia princípios de Deus, mas ele não conhecia Deus. Mas o que ele diz no finalzinho? A oração dele ao Senhor, ele diz, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Por quê? Porque ele viveu um tremendo desconforto. Ele aproveitou esse desconforto. Ele não se afastou de Deus, ele correu para o Senhor. E aí ele teve um encontro profundo com Deus. Irmãos, eu e você, nós poderemos confiar nesta palavra que é tremenda. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Até o jovem se cansa e fica exausto, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, quer dizer, consegue ver além do problema, consegue ver muito mais adiante, né? Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu posso confiar nisso se eu não contemplar Deus? Então, essas situações de dificuldade, nós vemos assim, algumas pessoas cristãs, o cristão religioso, é aquele que quando chega problema, ele questiona Deus. Ué, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu frequento os cultos, como se ele não admitisse que Deus estivesse permitindo um problema na vida dele. É inadmissível isso. É uma pessoa religiosa. Ele não conhece a palavra, porque a história do povo de Deus, que está registrada aqui, o povo só cresceu na perseguição, irmãos. Eu estou falando, desconforto gera crescimento, e o crescimento é bênção na tua vida. Eu preciso amadurecer, eu preciso aprender a lidar com as coisas, eu preciso aprender a lidar com os meus problemas, as minhas falhas que geram problemas, com a minha precipitação, não é? Ou você não está errando e colhe consequência disso? Quantas consequências existem hoje porque não demos ouvido a uma palavra, nem consultamos Deus em outras coisas, precisamos vencer algumas coisas e nunca conseguimos vencer. Por quê? Porque usar a sua força, você não vence pecado. Se dedicar ao Senhor vai transformar a sua vida e você vence o pecado. Aí a pessoa que peca não se aproxima de Deus. O que ele faz? Lê Bíblia, não
ora, não convive com quem pode ajudá-lo, e ele fica esperando solução. Não tem solução assim. A palavra de Deus diz que nós devemos congregar, a palavra de Deus diz que nós devemos ler a palavra. A Ronalda disse, né, que a palavra de Deus é o maná, né, a porção de Deus, né, para a nossa vida. Jesus falou que nem só de pão vive o homem, não é isso? Toda a palavra procede da boca de Deus. Então, se eu estou fraco espiritualmente, ao ponto de não conseguir vencer um pecado, o que eu preciso? Estratégia de Deus. Alimente-se espiritualmente. A tua vida espiritual, o teu homem interior tem que estar mais forte do que as paixões da carne. Só existe uma forma de crescer nisso. Não adianta tentar mudar. Mas aí fica-se aquelas estratégias, né? Ah, mas eu ouço louvor o dia inteiro. Viajada, né? Viajada de crente. Eu ouço louvor o dia inteiro. Quando você tem hábito de ouvir louvor o dia inteiro, você, na verdade, não está nem meditando mais naquilo que está sendo cantado. É só som. Entendem? Mas a palavra do Senhor diz, esta palavra foi destinada a um povo que Deus sinalizou um tempo: você está em iniquidade, você está sofrendo pela sua iniquidade. Mas depois vem o Senhor e fala assim: mas eu tenho algo melhor para você. Irmãos, nós precisamos disso. Quando nós caímos em pecado é porque nós achamos que aquilo era melhor. É ou não é verdade? Achamos que aquilo era melhor, a nossa natureza caída, né, tá ali cutucando, né? Não, vai e faz isso aí porque vai te dar prazer. Mas, irmãos, Deus sabe que funcionamos assim, e aí Ele vem com a sua palavra e mostra: eu sei que você quer o melhor, e o meu melhor não está nisso, o meu melhor está comigo, está em mim. Se você crer o suficiente para deixar isto e pegar o novo, você viverá o melhor. Irmãos, mas às vezes nós precisamos perceber que aquilo que escolhemos traz desconforto. E esse desconforto sinaliza que nós não somos perfeitos. E o Senhor entrou na nossa vida para nos conduzir, porque não somos capazes de chegar aonde temos que chegar, passar a vida eterna na glória, pela nossa estratégia. Só um pode mostrar esse caminho, e esse caminho é o Senhor. Mas nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos perceber que várias coisas acontecem porque ainda não estamos dependendo como deveríamos depender dEle. Mas se fizermos isso, nós viveremos momentos melhores sobre a terra. E isso vai sinalizar para este mundo que você agora é um homem e uma mulher abençoado pelo Senhor. Está entendendo? Mas a bênção está no caminho, irmãos. A bênção não está fora, está no caminho. Andou no caminho, tem bênção. Saiu, botou o pé fora, começa a tomar lapada. Começa a tomar lapada. É Deus que está dando lapada? Não. Quem é? Aquele que está ao teu derredor esperando uma oportunidade para que possa tragar. Se botar o teu dedão para fora, é o dedão que vai morder. Botou a pé, vai o pé. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor, através da sua palavra, Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida o quê? Mostrando o tempo todo que existe uma luta no meu e no seu interior. Mas é possível vencer. Como? Você só vence se você crer nas promessas. Esta promessa, por exemplo, que nós lemos hoje. Meu Deus. Ela está apontando para paz, tranquilidade, segurança. Gera confiança. Que resultado é esse? De vitórias. Todo mundo quer isso. Está escrito. É promessa. Promessa. Promessa que está num contexto
uma vida com dificuldades, com tranquilidades, com dificuldades, com tranquilidades. Entende isso, irmãos? Porque nós vivemos num tempo que o mundo jaz no maligno. Aqui não é a glória. Mas eu já estou indo naquela direção, e você também. Confie nisso, irmãos. Amém? Confie nisso, e acima de tudo isso, você tem que valorizar quem falou isso. Porque não é uma fala, é uma promessa. É uma promessa. Louvado seja o Senhor, porque é uma promessa. E nós temos visto Deus realizar coisas lindas e maravilhosas no nosso meio, como cumprimento de promessas. Mas entenda isso. Nosso país está num tempo de dificuldade, porque a igreja está precisando despertar. Não é? Muito confortável. Ir no culto ou não ir no culto, nada de mal acontece. Vai em culto porque tem necessidade. A palavra do Senhor diz que Ele é digno de toda adoração, irmão. Ele tem que ser adorado. Agora entenda bem, o que você não semeia, você também não vai colher. Quando chegar o tempo da colheita de alguns, você vai ficar chupando o dedo e não entendendo. Por que, Senhor, tem escassez aqui, enquanto o outro está sendo abençoado? Vai ver o que ele plantou, quanto tempo ele plantou, como ele cuidou daquela semente, o quanto que ele regou aquilo, o quanto ele trabalhou em cima daquele campo que é o coração dele, quanto que ele investiu aí, porque Deus disse que, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Entenderam? Aí não entende, aí fica lá querendo rachar o pau com Deus. Deus é tão misericordioso que nem rela nele, porque se relar, já era. Ele fica assim, vai esbravejando aí, quando você se acalmar a gente conversa, porque você nem está vendo com quem você está falando. É tão cara de pau que tem coragem de levantar a voz para Deus. Mas sabe o que adianta? Pode esbravejar, pode reclamar, não vai colher. Por quê? Porque não plantou. Quando Deus diz, se prepare, se prepare, se prepare, está chegando, se prepare. E o caboclo só brincando, só deleitando com as coisas dessa vida. Então o que acontece? É isso que você escolheu, é com isso que você vai ficar. Fica com as coisas dessa vida, e quando surgir o melhor e maior de Deus, não tem. Os outros que expressaram fidelidade, obediência, né? Eu abro mão de tudo isso porque o meu tesouro é o Senhor. Sabe o que ele fala? Eu farei porque você é fiel. Ele fez isso com Abraão? Fez. Ele fez isso com Caleb? Ele fez isso com Josué? Não foi? Por quê? Porque poderiam ter feito um monte de coisa, mas pegaram firme, e o que aconteceu? Porque fostes fiel. Agora aqui está a tua bênção. Chegou o tempo. Estão entendendo, irmãos? É assim. Aqui, não tem como mudar. É isso aí. Então é maravilhoso. Certeza que andar no caminho do Senhor, no tempo certo, as coisas vão acontecer. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Tanto é uma bênção o desconforto, porque o desconforto faz a gente orar um pouco mais. Quem não ora vai ter que aprender. Quem não lê vai ter que ler. Ele precisa de resposta, está na Bíblia. Ele precisa de solução, está em Deus. Pode procurar um tanto de gente aí, vai quebrar a cara, né? Por quê? Quem considera realmente a tua vida, só existe um. Senhor. Esse é cuidadoso e cauteloso naquilo que fala, porque ele sempre tem a direção certa. Às vezes nós queremos respostas rápidas, e aí tem as pessoas ao seu redor. Tá bom?
ser ruim? Existe essa incerteza. Mas em nome de Jesus, irmãos, a bênção, esse tempo de desconforto sobre a tua vida, é um tempo para você saber o que Deus tem para você. O que Deus quer que haja de mudança na sua vida. Postura diferente, pensamento diferente, sentimento diferente. Amém? Nós somos cristãos, amém? Nós somos povo de Deus. Nós somos um povo para fazer diferença nessa geração. Está entendendo? Fazer diferença nessa geração. Para fazer diferença você tem que estar forte, querida. Estar forte não é simplesmente tem que estar. Isso é construído. Isso se constrói caráter, né? Não é verdade? Caráter. Atitude certa. Ah, mas todo mundo faz errado, todo mundo é todo mundo, eu sou eu. Honro, meu Deus. Não é assim? Se está todo mundo torto, vamos orar por eles. Não criticar, vamos orar por eles. Mas porque eles estão, eu tenho que... Não. Bênção nessa geração. A bênção de Abraão está sobre você. Você toma uma bênção? Eu creio, vou andar assim. Entendem? Então vamos orar? Vamos orar. Porque eu quero, e é gostoso ver além dos nossos problemas. Como é gostoso quando chega um problema na nossa vida e aquilo não abate. Mas não abate por quê? Porque Deus te dá a visão que tem solução. Se não tiver visão da solução, entra em desespero. Então, irmãos, eu gostaria que você pegasse essa palavra e compreendesse. Nada é impossível para Deus. Nada. Você ficar mantendo uma certa distância de Deus, você não está ganhando nada com isso. Você está perdendo. Deus é entrar de cabeça. É se envolver inteiramente com as coisas de Deus. Se você tem medo, vai checar. Será que vale a pena? O quanto que vai mudar a minha vida? Você tem que checar. Vá nas promessas de Deus. Conheça o Senhor. Desconfortável? Então começa a orar aí. Está desconfortável? O que você está fazendo com isso diante de Deus? Diante de Deus. O que você está fazendo com isso? Você tem falado com Ele? Você tem buscado resposta, direção, entendimento? Tudo isso, toda a resposta está no Senhor e na Sua palavra. Tudo está em Deus. Os grandes heróis da fé, seus feitos estão registrados na palavra de Deus. E eles consultaram apenas o Senhor. E eles são citados nas Escrituras como heróis da fé, grandes feitos debaixo de uma direção de Deus. Isso é ensinamento, irmãos. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, porque, Senhor, nós entendemos que o Senhor fazendo parte da nossa vida, Senhor, como disse Paulo, ali a igreja em Roma, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Todas. Senhor, existe realmente bênção no desconforto, porque no meio do desconforto, o cristão, ele volta os olhos para o Senhor, ele corre para ti, ele consulta o Senhor, ele se aquieta para te ouvir, Senhor. E esses momentos são preciosíssimos, são momentos de grande
oportunidade de crescimento, de conhecimento a respeito do Senhor, de envolvimento contigo, Pai. Porque, Deus, muitas pessoas hoje, como no passado, eram religiosos, eram pessoas que participavam dos ritos de adoração, mas não te conheciam, e a vida era seca, era um estio só, não havia alegria, não havia aquilo que a tua palavra diz que o Senhor produz na vida das pessoas. Mas outros não, outros foram se envolvendo contigo, e conforme foram se envolvendo, eles falavam das grandes descobertas do conhecimento do Senhor, de estarem se envolvendo contigo, o poder da tua graça, o poder da tua unção na vida deles. Feitos maravilhosos aconteciam, eles saíam do anonimato, a promessa do Senhor, que diz que o Senhor tiraria os joelhos trôpegos e vacilantes, e fariam eles saltarem como as corças. O Senhor fez isso na vida de muitos, o Senhor faz isso na vida de muitos hoje, Senhor. O Senhor tira pessoas da fragilidade da vida, da sensação, do sentimento de incapacidade, e o Senhor faz deles pessoas expressivas sobre a terra, pessoas que aparentemente jamais alcançariam determinadas posições, mas o Senhor foi trabalhando na vida deles, e hoje são pessoas que são referências para nós, Deus, referência de transformação, referência de santidade, de vida coerente com aquilo que crê. Nós te agradecemos por esses, nós te agradecemos pelas tuas promessas, Deus, porque elas jamais passarão, elas se cumprem. A tua palavra diz que nenhuma palavra do Senhor volta para ti vazia. O Senhor diz isso, Pai. O Senhor diz que ela nunca volta para ti sem antes cumprir aquilo que ela foi destinada. Portanto, Deus, é tempo de nós crermos na tua palavra, é tempo de nós acreditarmos ao ponto de agirmos em cima da tua palavra, para que aquilo que não existe venha à existência e o teu nome seja glorificado, meu Pai. Em nome de Jesus. Falta atitude de fé, porque a tua palavra está frágil dentro de nós. Tempo de nos alimentarmos mais, de comer comida substanciosa, comida sólida, realmente se alimentar com coisas mais fortes que a tua palavra tem para cada um de nós, Deus. E haverá vigor, em nome de Jesus, haverá visão, a visão muito além das circunstâncias. Como a tua palavra diz em Provérbios, olhe para o que está adiante, não ficar preso às circunstâncias. Aleluia. É o Senhor que muda, é o Senhor que transforma. Nós queremos ser barro nas tuas mãos, Senhor. Nós precisamos fazer como a visão do profeta em relação a Israel, é o barro na mão do oleiro, sendo trabalhado, sendo moldado, não ter medo, porque o Senhor é o bom oleiro que está preparando vaso de honra. Aleluia. Aleluia, Senhor. Assume realmente, Deus, o controle da nossa vida. Mostra, Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer, Deus. Mas também, como Davi disse, com o Senhor nós podemos saltar muralhas, podemos vencer exércitos, com o Senhor. Davi também disse, Senhor, que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Aleluia. Quem poderá, Senhor, quem pode ter maior poder do que o Senhor? Não existe, meu Pai. Não existe ninguém nem coisa alguma. O Senhor é o Senhor de toda a criação. Aleluia. Glórias a Ti. Senhor, somos gratos
como a carta de Tiago, nós somos gratos pelas nossas tribulações, porque elas produzem transformação. Aleluia, aleluia, glórias a Ti. Nós estamos seguros no Senhor. Pode vir tempestade, pode vir abalos como terremotos. Aquele que está edificado na rocha, ele não será abalado. Aleluia. Glórias a Ti. Aleluia. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, Pai. Nós precisamos da Tua unção. Precisamos da Tua unção. Aleluia. Bem, irmãos,